Miguel, a gente estava falando aqui antes de começar sobre, cara, o jeito que a gente está consumindo rede social hoje em dia, né? Scrollando loucamente para cima e perdendo algumas habilidades, como, por exemplo, você estava falando que as pessoas não leem mais poesia, né? E aí, será que a gente vai ser... Não seremos seres humanos como somos hoje daqui a 20 anos? Provavelmente... Sei lá, que eu tô chutando, tá? Tu é bom em falar disso também aqui. Vamos falar um pouco mais sobre o teu livro aqui, que acontece em 2036, não é isso? Isso. E lá em 2036, os caras tinham o TikTok, os Reels e os Shorts pra derreter o cérebro também, cara? Não, tá escrito tudo aí. Tá. Aliás, tá virando... Aliás, muito obrigado pelo convite novamente, é um prazer. Eu queria fazer um registro histórico, porque eu tava olhando a primeira imagem aqui, que abre o Flow, e tem uma interface cérebro-máquina no canto esquerdo dela. Tem mesmo. Ninguém reparou, mas eu acabei de ver. Ali, ó. Tem mesmo. Tá lá no canto, ali, ó. Então, é um registro histórico. Que tem aqui também, tem no teu livro, BrainNet. Tem. Mas, então, o livro, o livro saiu em agosto do ano passado, né? E eu escrevi ele, a boa parte dele, durante a pandemia. Mas, curiosamente, várias pessoas estão brincando comigo que ele é um livro de ficção científica, mas está virando um ensaio jornalístico, porque tudo que eu falo ali, ou quase tudo, está acontecendo. Extremamente assustador. Muito antes do que né, eu tinha escrito ali, né? A reeleição do Trump, que quando eu mandei para o meu editor americano, ele falou, você está maluco? Isso eu mandei em 22, né? Ele falou, imagina, isso é um absurdo, os caras vão tirar sarro de você. Como você põe isso no livro? Lá em Nova York, né? E não deu outra, né? E ontem eu estava vendo o noticiário da viagem dele na Arábia Saudita, está escrito no livro, né? O Big Oil, Big Money, Big Tech, todo mundo no mesmo lugar, decidindo como eles vão mandar em nós no limite. E isso tem tudo a ver com o que você está falando, né? Porque nós passamos a ser consumidores passivos, né? de um novo meio de comunicação que está transformando o nosso cérebro, está mudando a maneira como a gente pensa, como a gente se relaciona socialmente, né? Tem uma boa parte da juventude mantém um relacionamento muito mais virtual do que real. Sim. Né? E isso tá mudando dinâmica de escolas, dinâmica de universidades, né? Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem de que os professores universitários, graças ao Big Bang, eu já estou fora dessa rotina, não estão conseguindo revisar os exames dos alunos, porque é tudo feito pelo chat GPTs da vida. Então, um professor universitário americano estava postando, dizendo, comecei a revisar a prova, porque a gente dá prova para o indivíduo fazer em casa, né? Eu nunca dei prova numa sala de aula, eu dava a prova, o cara ia embora, uma semana depois ele me devolvia. Hoje o cara não faz mais nem a pesquisa, né? Não, ele não faz nem a pesquisa. Imagine Google. Google já é um troço do passado, né? E ele falou, né? As pessoas não estão se dando noção de que ao automaticamente subcontratar a solução de qualquer tipo de problema, mesmo acadêmico, né, para esses agentes aí de inteligência artificial, nós estamos deteriorando a nossa capacidade de pensar. Porque você não está exercitando. Você não cuida nem de fazer a pergunta certa mais, às vezes. O louco do Sam Altman foi ali dar uma entrevista ontem também, dizendo que o futuro é definir os prompts de como você vai interagir com, né, o chat GPT, o que é um completo absurdo, né? E o mais divertido, eu estava até dando uma palestra ontem à noite, o pessoal fica falando, estamos chegando nessa tal inteligência geral, né? AGI. Os caras não sabem nem o que é inteligência, nós não sabemos. Nós que somos neurocientistas não conseguimos definir, né, operacionalmente. A gente consegue fazer metáforas, descrever metaforicamente o que é, né? Mas uma coisa absolutamente chocante é que nesse processo de perder a agência é tudo que você faz por você mesmo, né? Quando os nossos antepassados saíam correndo para caçar, eles tinham que desenvolver essa agência, eles tinham que mapear o espaço. Conjunto de habilidades. Eles tinham que saber a estação do tempo, qual era a espécie de animal que era mais frequente, onde encontrar. Né? Isso tudo foi que moldou o nosso cérebro. Inclusive, eu estou terminando um estudo com pacientes paraplégicos na China, onde a gente reproduziu os nossos achados lá da Copa do Mundo, né? Os caras saíram andando. E o que eu notei é que eu não tinha pensado que esse é o resultado, né, fundamental, mas
com esse estudo, nós descobrimos, ou estamos sugerindo, que o movimento corporal é o fator mais importante de saúde mental. É o fator mais fundamental para você manter o volume normal do seu cérebro. Isso é muito interessante, porque assim, funciona com aquele argumento de que, pô, não tem contraindicação para ir para academia, para musculação, para se movimentar, para envelhecer com qualidade e tudo mais. E não precisa ser nada do outro mundo, não precisa sair levantando 200 toneladas de peso. Por exemplo, aquele grupo religioso na Pensilvânia, os Amishes, né? Que eu conheci porque eu morei lá na Filadélfia. Esses caras, pra você ter uma ideia... Tu conheceu em que nível? Tu tava no meio? Não, eu fui lá, porque eles fazem o melhor pretzel do mundo, é feito pelos Amishes. Então, eu tinha que ir lá comer o pretzel dos caras. E levei meus filhos. Tudo. E eles fizeram um estudo com os caras, e os caras andam 18 mil passos por dia. Eles não param. E eles também, eles não são... Eles não têm demência, eles não têm... Os índices de Alzheimer muito menor, os índices de doenças neurodegenerativas muito menor. Eles comem muito mais saudavelmente, porque eles que fazem a própria comida, né? Eles são uma comunidade fechada, né? Eles autossuficientes. E o contato com tecnologias? Mínimo. Eles constroem coisas o tempo inteiro, porque eles fazem tudo, né? Eles criam toda a sorte de animais, então eles têm que criar toda a infraestrutura, são eles que fazem. Então, esses estudos estão mostrando, e isso que eu comentei ontem à noite, que, por incrível que pareça, a solução de uma série de problemas de saúde mental, por exemplo, que nós temos, porque, por exemplo, abrindo parênteses, esses parênteses paraplégicos nós achamos uma atrofia cortical. Tá. Uma redução do volume de certas áreas, se você tem isso durante muito tempo, né? A solução é voltar para o modo de vida natural, ou pelo menos uma porção do modo de vida natural que nós tínhamos. Nossa, é muito interessante. Porque o nosso cérebro foi moldado para viver daquele jeito, né? Então, se você for na Papua New Guinea, se for falar com os Yanomami, ou se for em comunidades tão isoladas desse mundo eletrônico digital nosso, você vai encontrar um grau de saúde mental provavelmente muito melhor, né? Muito mais apropriado para o tipo de cérebro que nós temos. Isso é interessante porque, então, o que a gente está falando aqui é que a gente meio que resolvendo nossos problemas, criando maneiras de se entreter, ou jeitos de aprender mais, não sei o que, a gente só criou sofrimento para a gente mesmo. Eu pus uma frase aí no livro que é a seguinte: a conveniência está matando a agência. Porque é conveniente, né, você pedir comida por aqui, você conversar com 200 milhões de pessoas aqui, dar aula. Essa conveniência está matando a força motriz que é a que mantém o nosso cérebro saudável. Né? E eu estava lembrando, pela primeira vez que eu vim aqui, uns 2 anos e pouco atrás, que eu me lembro de ter falado dessa questão da agência, mas de uma maneira mais sutil, né? E o que aconteceu em 2 anos, se qualquer coisa, é que a nossa imersão, né, nessa lógica digital só explodiu. Sim. Só explodiu. Sendo que o nosso cérebro, como eu sempre falo, funciona em analógico. Ele funciona em analógico porque o mundo é analógico. Então, a natureza é analógica. Então, ontem mesmo eu estava lendo um artigo que me mandaram, uma amiga me mandou, mostrando que em condições de estresse, as plantas sincronizam a sua atividade. As árvores sincronizam a sua atividade elétrica e passam a atuar como uma sociedade. Através de cadeias de fungos subterrâneas, elas estabelecem uma brainnet, por incrível que pareça. Elas não têm um cérebro, mas elas estabelecem uma conexão, porque o mundo natural, ele é todo conectado, né? O planeta é todo conectado. E tu não acredita em Deus? Eu acredito. Só num que é o Ademir Divino da Guia, né? Eu vi a camisa do Corinthians aqui, quase morri, aí passa um com a camisa da Portuguesa. Eu falei, não, tô tendo um delírio aqui, passou a camisa da Portuguesa na minha frente. Só faltava estar escrito Badeco atrás. Faltou essa. O número 5, Badeco. O Basílio, né? Eu vi esse time da Portuguesa jogar, muito bom. Mas sumiu, né?